Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que bom, filhos e filhas do Pai das misericórdias, que nós iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Através do programa Oração Pai das Misericórdias, nós procuramos de alguma forma levar até você essa experiência de fé, de graça, de salvação, a experiência com a misericórdia de Deus. Hoje a igreja celebra a memória do bispo São Martinho de Tours. São Martinho de Tours. São Martinho, ele nasceu no ano de 317 e, portanto, nasceu no século IV. Ele pertencia ao exército imperial. Depois que recebeu o batismo, abandonou o exército, tornou-se eremita, depois fundou um mosteiro, enviando muitos monges à missão. Nomeado bispo, Martinho peregrinava de um lugar a outro como zeloso pastor e missionário. Pelos campos e cidades, São Martinho anunciava o Evangelho e muitos o seguiram em sua ação missionária. Deixemos, pois, nossa morosidade, nossa preguiça e sejamos mais atuantes na causa da difusão do Reino de Deus. Contemos com a intercessão de São Martinho de Tours para que também nós possamos, com alegria, espalhar, difundir o Reino de Jesus no mundo em que vivemos. Para que nós possamos rezar ao Pai das Misericórdias, vamos primeiro meditar a Palavra de Deus a partir do Evangelho do dia de hoje. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, com o Evangelho de hoje, nós somos convidados a perceber a importância do louvor a Deus. Existem vários tipos de oração. Às vezes, nós realizamos a oração de intercessão, pedimos a Deus uma graça, uma cura, uma bênção, por exemplo, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, para uma pessoa enferma. Pedimos, suplicamos a misericórdia de Deus para uma pessoa que está acamada ou está passando por uma dificuldade, oração de intercessão. Às vezes, quando reconhecemos que cometemos algum pecado, rezamos pedindo perdão a Deus. Ou quando nós estamos enfrentando uma tribulação, suplicamos o socorro do Senhor. Enfim, são vários os tipos de oração.
Porém, existe uma oração que nós não podemos deixar de lado, não podemos ser insensíveis, não podemos ser indiferentes, que é a oração de louvor. Essa capacidade de continuamente agradecer a Deus, porque mesmo quando nós enfrentamos dificuldades, Ele tem realizado em nossas vidas maravilhas. De manhã cedo, ao acordar, por que não agradecer a Deus o dom da vida? Ao tomar uma refeição, ao ir para o trabalho, ao se encontrar com uma pessoa amiga, Senhor, muito obrigado. E assim, irmãos e irmãs, cultivarmos, termos nos lábios o louvor, a gratidão, o agradecimento a Deus. A igreja celebra diariamente a Santa Missa, a Santa Eucaristia. A palavra Eucaristia, cuja origem é grega, significa ação de graças. É o sacrifício de louvor que a igreja oferece ao Pai das Misericórdias por meio de Jesus no Espírito Santo. E, portanto, quando nós participamos da Santa Missa, nós participamos do sacrifício de louvor, de uma verdadeira ação de graças. Às vezes a gente participa de uma missa que o animador da missa, a pessoa que está cantando na missa, depois da comunhão, quando nós tomamos a comunhão, a pessoa diz assim, vamos agora cantar esse canto de ação de graças para agradecer a Deus a Eucaristia, a comunhão que nós recebemos. Quando na realidade, toda a missa é uma ação de graças. Não é só aquele momento depois da comunhão, mas é toda a missa. Só que nós da missa devemos aprender a ter nos nossos lábios e no nosso coração o louvor. Como Jesus nos ensinou, tendo presente o testemunho deste samaritano, deste estrangeiro que uma vez curado de sua lepra, voltou, se prostrou aos pés de Jesus, adorou Jesus e glorificou a Deus. Que assim seja também em nossas vidas, irmãos e irmãs. Rezemos a oração Pai das Misericórdias e depois peçamos a Deus a sua bênção também para os objetos de piedade e para a água. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas nos apresentam. E abençoai sobretudo a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que seja um sacramental que nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal. E, sobretudo, abençoai estes irmãos e irmãs, com a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.